Amém. Amém. Vamos abrir no no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Do verso 1 ao 13, aqui nós temos os ensinamentos de Cristo sobre a oração. Vamos começar hoje nossos estudos no Catecismo acerca da oração. Dia do Senhor 45. Muito obrigado. Dia do Senhor 45. Vamos falar sobre a importância, a necessidade da oração na vida do crente. Lucas 11, de 1 a 13. Vou ler para a igreja. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. E disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dia do Senhor 45. Vou ler a pergunta e nós podemos ler juntos as respostas. 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que constante e sinceramente lhe pedem esses dons e o agradecem por eles. O que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores, e que Deus com certeza ouvirá as nossas orações, por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra.
O que foi que Deus ordenou lhe pedir, que lhe pedíssemos? Tudo aquilo que necessitamos para nosso corpo e alma, conforme a oração que o próprio nosso Senhor nos ensinou. Qual é a oração do Senhor? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos chegando na parte final do catecismo, que trata da nossa gratidão a Deus pela salvação da nossa miséria. E já lidamos nesta parte com a lei do Senhor, os 10 mandamentos, a obediência à lei como a expressão da nossa gratidão. E agora o último assunto que o catecismo vai tratar e explicar para nós é a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. O que essa oração significa para nós e como essa oração pode servir de modelo para as nossas orações e também como esta oração, ela é, como o catecismo diz, a parte principal da nossa gratidão a Deus. Então, o fato desse tema vir por último no catecismo não quer dizer que ele seja menos importante. Pelo contrário, a oração a Deus, ela é tão importante na nossa vida como também a nossa obediência ao Senhor. Irmãos, quando nós estávamos tratando da lei de Deus, lá no dia do Senhor 43, que fala do 9º mandamento, nós falamos ali sobre a questão do dom da comunicação, o dom da fala, a voz que Deus nos deu, que pode ser usado tanto para o mal, quanto para o bem. E Deus nos deu esse privilégio, irmãos. Isso é um dos aspectos da nossa criação, a imagem de Deus, a capacidade de se comunicar com outro para estabelecer relacionamentos. Isso no aspecto horizontal aqui, entre irmãos, mas também no aspecto vertical com relação ao nosso Deus. Deus é um Deus que deseja se comunicar conosco. Por isso que Ele nos deu, primeiramente, a sua palavra escrita, a Bíblia. E pela Bíblia, Deus, Ele fala diretamente conosco. Mas Ele também nos deu o dom da oração, da capacidade de poder falar com Ele por meio da oração. Mas a grande questão é, como está a nossa comunicação com Deus? Tanto a nível de se submeter à sua palavra e desejar ouvir e ler essa palavra, como também buscar a presença dEle por meio da oração. Não somente na hora do aperto, não somente quando as coisas começam a complicar na nossa vida, mas no sentido mesmo, irmãos, de ter o deleite de desfrutar da presença de Deus. A comunicação, ela é uma via de mão dupla. Quando uma das partes não valoriza essa comunicação, o relacionamento ele começa a se esfriar. E uma das partes começa a perder o interesse na outra, ou até nas duas partes, uma na outra. Em relacionamentos humanos, isso acontece de forma comum e natural. Às vezes, um casamento, os primeiros passos para o esfriamento desse casamento é a falta do diálogo, da comunicação, do deleite de se comunicar um com o outro. Porque um pode ter machucado o outro, ou ambos puderam se machucar mutuamente.
Agora, irmãos, quando nós falamos da nossa relação com Deus, Ele nunca nos fere, Ele nunca nos machuca, Ele está sempre pronto para falar para nós pela palavra, mas também pronto para ouvir a nossa voz através da oração. E para esse relacionamento com Deus florescer, amadurecer, se desenvolver ainda mais, nós precisamos buscar a Deus na leitura da Bíblia e por meio da oração. O catecismo quer nos ensinar a importância e a necessidade da oração para o crente. Ele diz uma frase que chama muito a nossa atenção. Na resposta 116, que a oração é necessária ao crente, porque ela é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Será que o catecismo aqui, irmãos, ao afirmar essas palavras, está dizendo que as palavras que saem da nossa boca são mais importantes do que as ações e as obras que nós realizamos e executamos para o bem do próximo e para a glória de Deus? Muitas vezes nós pensamos o contrário disso. Muitas vezes nós achamos que as obras falam mais alto do que as nossas palavras. E, de um certo modo, as obras também anunciam, testemunham de Deus. Mas aqui, irmãos, a gente não deve colocar uma coisa contra a outra. Tanto aquilo que nós fazemos, quanto aquilo que nós falamos, deve glorificar ao nosso Deus, deve expressar a nossa gratidão a Deus. Deus se alegra tanto com as nossas ações positivas, de acordo com a sua lei, mas também com as palavras que saem da nossa boca e que trazem edificação ao próximo e glória ao nome de Deus. Quando o catecismo diz que a gratidão é a parte mais importante, aliás, que a oração é a parte mais importante da nossa gratidão, ele quer dizer, irmãos, que nós expressamos a nossa gratidão a Deus, geralmente, não sempre, mas geralmente, por meio das palavras, das orações, dos cânticos de ações de graças. Foi assim com os salmistas, você vai perceber eles, na maioria dos salmos, rendendo graças a Deus, louvando a Deus com palavras, pela sua salvação, pelos seus benefícios, pelo seu cuidado paternal para com eles. Mas também a oração ela é importante para nós, porque é por meio dela que nós recebemos de Deus a capacidade para realizar as boas obras. Ou seja, a oração antecede a ação do crente. De nós mesmos, entenda isso, de nós mesmos nós somos incapazes de fazer algum bem. Nossa incapacidade de fazer o bem, ela deve nos levar ao trono da graça de Deus, a oração. Nós estamos buscando a Deus, como a confissão diz, para pedir a Ele que nos encha da sua graça e do seu Espírito, para fazer boas obras. Nós estamos orando para que Deus nos capacite e nos governe pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, para que cada um possa santificar o nome do Senhor, trabalhar pela vinda do seu reino e se submeter ao seu reino, e em todas as coisas fazer a sua vontade na terra, assim como os anjos a fazem no céu. Então, para guardar os mandamentos de Deus, a lei que nós tratamos anteriormente, nós precisamos buscar a graça do Senhor. Nós precisamos invocar o Senhor. Senhor, me ajuda, me capacita a guardar a tua lei. Se você lê o Salmo 19, é muito grande, mas quando você presta atenção naquele salmo, você vê que o salmista ele mostra o desejo dele de guardar a lei, mas em vários momentos ele ora a Deus: Senhor, me ajuda para que eu possa guardar os teus mandamentos. Então a oração ela tem essa importância, irmãos. É um reconhecimento de que nós precisamos da graça e do Espírito Santo para fazer as obras que glorificam o nome do Senhor. Agora, se tem uma coisa que ofende ao nosso Deus, são palavras
e obras vazias e hipócritas. Pessoas que até oram bastante, oram bonito, ou até fazem várias ações na igreja, porém a motivação é errada. Não é a glória de Deus, não é o bem do próximo, mas talvez chamar a atenção para si mesmo. Ou viver na hipocrisia, né? Como o próprio Isaías falou e Jesus repetiu essas palavras, uma palavra dura, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. No Salmo 50, o Senhor despreza esse culto hipócrita, as pessoas que estão ali trazendo seus sacrifícios, fazendo suas orações, louvando com cânticos de ações de graças, mas ofendendo uns aos outros, desprezando a palavra de Deus fora do ambiente de culto. Isso não convém aos santos do Senhor. Ele deseja sinceridade, pureza, motivação pura em nossas palavras e em nossas ações. É isso que aqui diz, né? Que nós devemos, na primeira frase da resposta 117, invocar de coração o único e verdadeiro Deus. Ou seja, com toda sinceridade e pureza de coração. Porque Deus, Ele não só conhece a palavra que ainda nem saiu da nossa boca, mas Ele conhece o que está no nosso coração. A oração, ela é necessária a nós, não somente porque por meio de palavras expressamos a nossa gratidão a Deus, mas também a nossa dependência dEle, irmãos. A oração é importante para nós, porque expressa a nossa dependência de Deus. Nós já fizemos isso neste culto. Nós começamos o culto invocando o nome do Senhor, reconhecendo: Senhor, o nosso socorro está em Ti somente. É um tipo de oração a Deus que nós fazemos. E o culto, uma das partes do culto é exatamente isso, invocar a Deus. E esse termo, invocar, traz a ideia de suplicar em busca de socorro. É alguém que está numa situação de aperto e necessidade, e ela precisa de ajuda, e ela sabe que somente Deus é provedor e poderoso para atender às suas necessidades. Nós não colocamos as nossas petições perante o Senhor porque Ele não conhece, não é isso. Ele sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos, disse Cristo em Mateus 6, verso 8. Nós colocamos, irmãos, as nossas necessidades perante o Senhor, porque reconhecemos que Ele é a única fonte transbordante de todo o bem, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, porque nada somos e nada podemos fazer sem a sua bondade, sem a sua graça, sem os seus favores. Então a oração expressa essa dependência. Isso tem tudo a ver com um reconhecimento, irmãos, o reconhecimento de quem Deus é, do que Ele tem feito, do que Ele prometeu na sua palavra, um reconhecimento de quem somos, da nossa incapacidade natural, da nossa fraqueza, da nossa dependência dEle, e um reconhecimento de Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, e como as nossas orações têm tudo a ver com a obra de Cristo. Então, para que a nossa oração seja aceitável a Deus, para que nós tenhamos a certeza de que, ao orarmos, o Senhor atende às nossas orações, nós precisamos reconhecer, primeiramente, quem é o nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo estava falando lá em Romanos 10 acerca da necessidade da obra missionária, né, de pregar o evangelho às pessoas,
ele disse assim, Romanos 10, 14: como invocarão aquele em quem não creram? E como vão crer naquele de quem nunca ouviram falar? Irmãos, não tem como você depositar a sua confiança em alguém que você não conhece e nunca ouviu falar. É assim nos nossos relacionamentos humanos. Você não confia logo, automaticamente em alguém sem antes conhecer o caráter daquela pessoa, a história daquela pessoa. Imagine com o nosso Deus, irmãos. Para ter confiança nele, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E que bom que esse Deus, por iniciativa própria, revelou-se a nós na sua palavra. É isso que diz aqui a resposta 117, que nós devemos invocar de todo o coração este único e verdadeiro Deus que se revelou a nós na sua palavra. Pela Bíblia nós conhecemos o nosso Deus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele tem feito, como Ele lidou com o seu povo no passado, como Ele lida conosco hoje, o que Ele tem prometido para nós amanhã. E nós podemos confiar neste Deus porque a Bíblia diz que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não só criou todas as coisas, mas Ele, pelo seu poder, sustenta todas as coisas. Ele faz a chuva cair e o sol brilhar sobre justos e injustos. Ele faz a planta crescer para produzir o alimento que vai manter a existência de todas as suas criaturas e principalmente a maior delas, o ser humano. Se você está, por exemplo, sofrendo com alguma enfermidade, ou tem alguém da família doente, você ora a este Deus porque você sabe que Ele tem poder para curar, e se for da vontade dEle, Ele pode sim curar, porque Ele é soberano sobre a vida e a morte, soberano sobre a saúde e sobre a doença. Mas não é só isso, irmãos, esse Deus, Ele é bom. Ele não somente tem poder para fazer, Ele é bom, Ele deseja fazer. Porque pode ser, por exemplo, que um rei ou um governante de um grande país, ele tenha muito poder em suas mãos para dominar aquele país ou a vida das pessoas, mas ele talvez não tenha um bom coração para servir. Ele tem poder para ajudar, mas ele não tem um bom coração de fazê-lo. Nosso Deus é diferente. Ele é poderoso e Ele também é bom. É por isso que Jesus aqui, por meio de um contraste, mostra isso. Quando Ele diz que se nós que somos maus, pecadores, egoístas, nos esforçamos para dar coisas boas aos nossos filhos, imagine esse Pai perfeito que está no céu. Não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. É assim o nosso Deus. Ele faz porque Ele é bom. Então nós temos que reconhecer isso quando estamos orando. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, irmãos, quando chegar na parte inicial da oração, né? A expressão Pai Nosso que estás nos céus, a invocação do nome do Senhor. Essa palavra Pai reflete esse Deus que nós conhecemos, que tem poder e é bom para cuidar de nós. Mas nós temos que reconhecer quem somos também, quando estamos em atitude de oração. Reconhecer, em primeiro lugar, que nós somos totalmente dependentes do cuidado providencial de Deus. O homem, depois da queda, ele se tornou um ser arrogante, orgulhoso, autossuficiente, centrado em si mesmo. O homem, ele está inclinado a acreditar que ele é capaz de cuidar de si mesmo, que ele não precisa de Deus. Principalmente, irmãos, quando esse homem cria e inventa muitas coisas, quando eles produzem avanços na tecnologia,
e eles começam a orgulhar em si mesmo, até achando que Deus nem existe, e que a vida da humanidade e o futuro das pessoas depende daquilo que eles podem fazer. Isso é uma grande ilusão da parte do ser humano arrogante. Aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, ele reconhece a si mesmo como um ser totalmente dependente do Senhor para todas as coisas. Ele sabe, nós sabemos, irmãos, que se Deus retirasse o seu Espírito de nós, eu não estou falando nem do Espírito Santo regenerador, mas o Espírito que mantém a nossa existência, logo cairíamos, voltaríamos ao pó, perderíamos o fôlego da vida. Imagine se Deus retivesse e fechasse esse céu como um bronze, e não mais a chuva regasse essa terra, e não mais o sol brilhasse sobre nós. No instante, todos nós morreríamos. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus que Paulo pregou em Atenas. Aqueles pagãos de Atenas, homens orgulhosos, autossuficientes, filósofos que achavam que Deus não era nada. Paulo disse que é esse Deus que faz com que nós existimos. É dele que vem a nossa respiração e tudo mais. Nós precisamos nos reconhecer assim e humildemente colocar a nossa vida sob os cuidados do Senhor. Mas há um outro aspecto. Você precisa reconhecer-se também, ao orar, como um pecador carente da graça de Deus, para ser salvo do seu pecado. Irmãos, não temos nenhum direito, nenhuma dignidade de estar na presença do Senhor. Nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós somos expulsos do jardim, o pecado faz separação entre Deus e nós. Então, quando nós oramos, nós devemos chegar a Ele humilhados, reconhecendo primeiramente os nossos pecados perante o Senhor, a nossa miséria. E aqui nós lembramos de um exemplo disso na atitude daquele publicano, um homem cheio de pecados, um homem que tinha trazido prejuízo a muitas pessoas com a sua corrupção, e que chegou diante de Deus no templo, ao contrário do fariseu orgulhoso e hipócrita, que se achava melhor do que todos. Aquele publicano se humilha diante de Deus. Diz a Bíblia que ele nem consegue levantar as faces aos céus, de tão humilhado que ele estava, tão contrito, e clama: Senhor, sê misericordioso comigo, um pobre pecador. Nós vemos as orações dos santos, de Davi, suplicando misericórdia, clamando a Deus pelo perdão dos pecados. Nós precisamos orar, reconhecendo quem nós somos. Criaturas dependentes, pecadores carentes da graça do nosso Deus. Irmãos, um outro aspecto aqui da confissão é que a oração que agrada a Deus não é somente essa oração em que reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, mas ela também é uma oração agradável a Deus, é também uma oração na qual nós sabemos exatamente aquilo que devemos pedir a Deus. O Catecismo fala que nós devemos rogar ao Senhor por tudo aquilo que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma. Necessidades físicas, necessidades espirituais. A palavra necessitamos aqui é a palavra-chave, irmãos. Na resposta 118, tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e para a nossa alma, conforme a oração que Cristo nos ensinou. E conforme esta oração, primeiramente, vem as necessidades da alma, a necessidade da nossa salvação.
perante Deus. Mas claro, também Ele nos fez corpo e alma, e Ele também cuida de nós, no nosso corpo, que pertence a Ele, é templo do Espírito Santo, foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós não oramos por coisas que nós desejamos, nós não oramos por coisas que são supérfluas, que não fazem diferença se estiver faltando. Nós oramos por aquilo que realmente nós precisamos da parte de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos é santificação, submissão ao reino de Cristo, disposição para fazer a vontade do nosso Deus, glorificando o seu nome. Mas claro, para fazer estas coisas, nós precisamos das necessidades básicas e físicas também. Imagine que você hoje veio para a igreja, com alguém que precisa ir para a igreja adorar a Deus, cantar os louvores, e aqui no culto nós temos essas ações que requerem uma certa energia da nossa parte, cantar a Deus, buscar a Deus em oração, e você não tinha nada para se alimentar em casa. Então nós pedimos: Senhor, me dá o pão, me dá o alimento, me dá o que eu preciso, para que eu possa ter condições de adorar e bendizer o teu santo nome. Sempre a centralidade, mesmo sendo uma necessidade nossa, sempre a centralidade é na glória de Deus. Por exemplo, se você fica doente, você não ora pela cura simplesmente porque você quer viver mais tempo, para o seu bel prazer, para fazer as coisas que você gosta. Pelo contrário, você ora: Senhor, se for da tua vontade, me cura desta doença, para que eu possa trabalhar mais pela tua igreja, promover o teu reino, ser um crente mais frutífero no meio do teu povo. Foi assim com Ezequias, por isso que eu fiz questão de ler parte da oração dele no início do culto, porque aquela oração foi uma resposta de gratidão a Deus, que deu a ele mais 15 anos de vida. Ele recebeu a triste notícia do profeta Isaías, que ele iria morrer em breve, e Deus deu a ele mais 15 anos em resposta à oração, não porque ele queria viver mais tempo, para desfrutar das coisas, das suas riquezas, não, porque ele queria reformar o culto a Deus, ele queria trabalhar pelo bem do povo de Deus, o bem espiritual da igreja. Então a questão toda está na motivação do seu coração. É assim com a prosperidade, irmãos. Nós não podemos orar por prosperidade simplesmente porque queremos ter uma vida regalada, uma vida sem preocupações. Não, nós oramos por prosperidade e não há problema com isso, desde que você deseje usar os seus recursos para o bem da igreja e para a promoção do reino de Deus nessa terra. É assim que nós devemos orar ao nosso Senhor, pelas necessidades do corpo, pelas necessidades da nossa alma. E eu quero terminar, irmãos, mostrando que tudo isso, o atender de Deus às nossas orações, o derramar de suas bênçãos sobre nós, sejam elas para o corpo ou para a alma, não é algo que merecemos. Tudo isso é fundamentado nos méritos de Cristo. Veja, o terceiro parágrafo da resposta 117. Devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações, não por mérito nosso, mas aqui diz, por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele prometeu na sua palavra. Meus irmãos, Cristo é o fundamento das nossas orações. Cristo é a razão pela qual nós somos aceitos por Deus na sua presença, e a razão pela qual as nossas orações são atendidas
pelo Senhor. É por isso que nós oramos, temos o costume de orar, encerrar a oração dizendo, em nome de Cristo. Porque ele mesmo disse, se pedires alguma coisa ao Pai em meu nome, vocês haverão de receber. É claro, irmãos, que isso não é uma fórmula mágica. Não é assim que qualquer pessoa, independente de como esteja a vida dela, ora para Deus e fala em nome de Jesus. E tem gente que repete isso muitas vezes. Jesus condena essa vã repetição. Não é simplesmente o dizer, mas é de fato confiar de que tudo aquilo que recebemos de Deus está fundamentado nos méritos de Cristo, que fez a nossa reconciliação com o Pai, que nos torna aceitos nele mesmo, que é o amado, é o injusto que morreu pelos injustos para conduzi-los a Deus. Então isso é mais um motivo para glorificarmos o nosso Redentor, aquele que está à direita de Deus intercedendo por nós. O Senhor ouve as nossas orações, Ele atende o nosso clamor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já nos tornou aceitáveis perante Ele, de modo que é somente por causa de Cristo que nós podemos dirigir a Deus, o Criador soberano de todas as coisas, como o nosso Pai que está no céu, com quem nós temos intimidade, a quem nós conhecemos em Cristo Jesus. Que esse dia do Senhor nos motive, irmãos, a reconhecer a nossa necessidade de Deus, nos impulsione para, seja em nosso quarto, no segredo do nosso quarto, seja no meio da igreja, buscar a presença dEle através da oração. Amém. Amém. Vamos orar.